mais um vídeo. Inscreva-se no Ver Brasília. Inscreva-se no Ver Brasília. Comente no Ver Brasília. Aqui no principal cruzamento de Teixeira de Freitas, em direção a BR-101, estamos. E aqui você tem que ficar atento aos retrovisores dos dois lados, porque tem muitos ciclistas, né? Motociclistas de motonetes, né? Também. Por quê? Porque é hábito, o povo gosta muito de andar de bicicleta. Bicicleta é saúde, né? E o transporte coletivo deixa um pouco a desejar. Pois bem, então, aqui em direção à BR-101, e a gente vai falar de alguns assuntos. Muitos não gostam de assunto de política, né? Mas é um pouco da Constituição de 88. Na Constituição de 88 tiveram dois baianos assim fundamentais no Congresso. O Carlos Santana, um médico daqui da Bahia, né? Ele já havia sido ministro da Saúde, um bom ministro da Saúde. E no Congresso, ele deputado federal, foi presidente da Câmara. Então, a pessoa assim mais importante, mais decisiva da Constituinte de 88, assim, sob o aspecto formal de organizar as coisas, os debates, né? Porque na realidade o Ulisses Guimarães foi um grande líder nato, um cidadão assim de uma competência política, de articulação, de diálogo muito grande. Você nunca via o Ulisses desqualificar as pessoas, um homem assim já velho e tudo, né? Mas não queria ser assim o sabichão das coisas, então deixava fluir, ouvia todo mundo. Na época o Tancredo já não estava mais conosco também. Então Carlos Santana, baiano, médico, né? É um homem assim, durão, firme. Eu tenho a impressão até descendente de alemão, né? É muito alto e tudo. E paralelamente a isso, o Carlos Santana tinha um assessor também, o Birajara Brito, um físico nuclear, um cara super dotado assim de inteligência, né? Ele era um físico nuclear, mas o que você entregasse a ele desenrolava, habilidosíssimo politicamente, né? Simpaticíssimo, né? Recebia as pessoas assim com muita educação. Ele morou na França há muito tempo, foi exilado político, deu aula em Sorbonne, né? Foi o primeiro brasileiro a analisar a amostra do solo lunático, né? Da Lua, assim, designado pelo governo francês. Nos 200 anos de independência da França, o governo da França mandou 2 medalhas para brasileiros, né? Assim, medalhas comemorativas dos 200 anos de independência. Acho que é 14 de julho o aniversário lá da independência da França, tomada da Bastilha, né? E um foi para esse Birajara Brito. Ele está vivo até hoje, está em Vitória da Conquista, já assim
enfermo, né? A gente deseja que ele se restabeleça. E o Carlos Santana já nos deixou fazem muitos anos, umas 2 décadas talvez. Pois bem, e na Constituição de 88 tinha também paralelamente à Constituição, estava sendo votada a Lei 8.112, que iria substituir a Lei 1711. E nós não somos advogados, não somos chegados a ficar citando o número de lei, isso é coisa para advogado, pessoa da área jurídica, né? Mas essa lei 8.112 é a do funcionário público, federal, e que os estados também copiam, né? Fizeram suas leis estaduais e até municipais com base nessa lei 8.112, para não entrar assim em conflito. Essa lei 8.112, ela tem aquela estabilidade, tem muita coisa assim paternalista no nosso entendimento, né? E o Geraldo Campos, um parlamentar de Brasília, foi o relator da lei, um cara assim, muito nosso amigo, né? Era um cara de gente finíssima. E ele nos mandava textos que estavam em discussão e mandava por e-mail, no nosso e-mail, e a gente devolvia com sugestões assim, mais voltadas para a área corporativa, né? Para que o funcionário público viesse a ter assim mais iniciativa, um melhor desempenho, né? E para que os benefícios dessa lei 8.112 não fosse assim dado de mão beijada para o funcionário público, mas que houvesse assim uma contrapartida de desempenho, assiduidade, já que haveria a estabilidade, né? Então o turnover, que é a rotatividade, seria quase nula, né? O funcionário público não pede demissão. Normalmente ele não pede, por quê? Porque ele almeja uma aposentadoria, né? Que eu tenho a impressão que é o principal benefício de se trabalhar na área pública, porque ele não expande, o salário dele é praticamente congelado, né? Tem uns reajustezinhos e tudo. Já na iniciativa privada, ele desde contínuo, ele pode chegar a presidente de uma empresa e ter salários de celebridade, de jogador de futebol equivalente, né, de artista equivalente. No serviço público não tem isso, muitos se acomodam, né, justamente por causa da estabilidade e do salário quase estático. Pois bem, então nossa contribuição na lei 8.112 não foi assim sob o aspecto jurídico, mesmo porque nós não somos da área jurídica, como já falamos. Foi um assunto assim meio maçante, política, mas agora uma decisão monocrática, não é, está querendo que um dos ministros do Supremo mandou, né, ordenou o presidente do Senado abrir uma CPI assim da saúde, da pandemia, né? Assim, eu tenho a impressão que o alvo é o presidente Bolsonaro, né? E nossa torcida é para que o presidente Bolsonaro termine o mandato dele. Por quê? Porque ele teve 50 milhões de votos. É terminar o mandato para o Brasil ficar em paz, né? Para não ter assim, não andar mais 2 passos para trás, né? Ele dá um passo para frente, 2 e 3 para trás. Esse negócio de impeachment, e o Brasil se viciar em impeachment não é uma boa medida. Então o que acontece? Um detalhe muito importante
dessa decisão monocrática. Mono significa um, né? Só um ministro, né? Isso é elementar, mas às vezes tem gente que não sabe tudo. Então o colegiado são os 11, os 10 ministros, mais o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Então essas decisões do colegiado, coletivas, elas são muito boas. Já a monocrática, ela gera muita polêmica, porque é poder de uma pessoa só, né? Como ocorreu agora. E tem um detalhe no Congresso que, no caso da CPI, é só 1/3 de assinaturas que são só 1/3 é necessário para se abrir uma CPI. Então os outros 2/3 pode ser contra a CPI, que se 1/3 quiser a CPI é aberta. Porque foi criado na Constituição de 88, que nós já falamos, a Constituição do Ulisses Guimarães, do Carlos Santana, do baiano Carlos Santana, justamente para proteger as minorias. Então 1/3 é minoria em relação aos 2/3. Entendeu? Eu expliquei bem? Tem alguma dúvida? Pois é. E aí gera uma polêmica e aí o Congresso, se abrir essa CPI, vai criar palco para discurso sem objetividade nenhuma. Parlamentar vai querer aparecer. Então, à medida que eles se incumbem dessa tarefa, que se ocupam fazer essa CPI, o Brasil para. A reforma tributária está atrasada, que é a principal reforma em pauta, né? Tem a reforma administrativa, essa é meio utópica, né? Estão criando ministério todo dia. Como é que se faz a reforma administrativa? Ela é um pouco demagógica, essa reforma administrativa. Porque a reforma administrativa, ela pode ser feita para o futuro. Você não pode tirar direito adquirido, né? Principalmente esse funcionário público do judiciário e do legislativo, eles são imexíveis. Ninguém mexe com eles, sindicatos muito fortes. Então isso é utópico. O Guedes fala nisso todo dia, mas é impossível se fazer a reforma administrativa. Agora a reforma tributária, vai haver uma redistribuição de renda entre os estados, a União e os municípios, né? Então vai se pulverizar o dinheiro do orçamento, né? Não é que vai se criar impostos, haverá uma arrecadação municipal, estadual e federal e uma distribuição equitativa, né? Não haverá tanta concentração na União. Então a União não solta dinheiro. O prefeito não é muito bom de gestão. Geralmente os prefeitos são elegidos, né? São eleitos com base em discursos, em promessas, né? Às vezes o cara entra lá, ele vai cuidar da fazenda dele, ele vai cuidar da loja dele, e a prefeitura vira um bico. Eles não têm dedicação exclusiva, até mesmo porque muitos prefeitos não têm qualificação para gerir uma cidade, para administrar uma cidade. E os vereadores, embora representantes do povo, muito menos têm qualificação, né? Às vezes numa assembleia de vereadores, aí 10% tem qualificação, os outros 90% não tem. Então é complicado. Se é complicado, o Brasil está parado, precisa melhorar. Então aqui nós saímos de Teixeira de Freitas, já estamos aqui na BR-101, já aqui na Polícia Rodoviária Federal, né? Tem um desvio aqui, passar devagarinho, quebra-mola. Nós estamos indo no sentido Vitória, mas para daqui a 40 quilômetros
Tem o trevo de Posto da Mata, Bahia, né? Nesse trevo é o cruzamento da a BR-418 cruza a BR-101. Essa 418 ela vai de Teoflotone, Minas Gerais, até Caravelas, Bahia, no litoral, né? Caravelas é uma cidade litorânea, uma cidade centenária, não é? Pequena, centenária, de uma beleza natural assim incrível, né? E pacata e tudo, né? Tem o turismo, né? Lá se embarca para Abrolhos. Então ali na frente, aqui no início, já saindo de Teixeira de Freitas, tem Guarapari, a 433 quilômetros, Rio de Janeiro 905 quilômetros, 900 quilômetros, e São Paulo 1.300 quilômetros. Pois bem, vamos ir acelerar um pouquinho mais, né, porque temos a ter que abastecer ali e abastecer em posto com bandeira, né? Porque esse carro aqui ele não aceita a gasolina, tem que ser uma gasolina premium, né? Que também tem um nome premium, mas ela é fiscalizada, é premium mesmo, será? A Agência Nacional de Petróleo tem condições de fiscalizar todos os postos? Duvidamos, não tem condições, não tem recursos humanos para tal, né? Mesmo se tivesse, o Brasil é de dimensão continental, então tem que haver assim, uma conscientização dos donos de postos de combustível, no sentido de entregar ao consumidor a legalidade, um combustível honesto, né? E por outro lado, essa 30% da gasolina é álcool. E será se colocar 31% vai alterar alguma coisa? Se entregar 35% altera alguma coisa? Se entregar 40% de álcool vai alterar alguma coisa? Muito provavelmente não irá, não é? Então vamos indo. Tem um posto Petrobras ali que também tem um combustível assim, é uma grife, né? A propaganda diz que é um combustível de primeira, e aí a gente pode testar ali sem, vamos dizer, precisar sair do carro. Tem aqui uma lombada, entramos aqui à esquerda, vamos ver, tá quase R$6 a gasolina, essa gasolina aditivada, né, especial do posto Petrobras. Eu acho que tá mais de 6. A comum é que está quase 6. Então vamos ir aqui. Ali é diesel, muito aqui diesel, gasolina, etanol, diesel. Será que tem a gasolina? Vou ver aqui, vou perguntar. Você tem gasolina premium aí? Grito? Onde é a bomba? Na última? Ah.
Então eu vou abastecer aqui. Você é a gasolina Grid. Então estou esperando aqui o frentista, né, o bombeiro chegar. Enquanto isso aqui, esse posto é um posto Malacarne. Então o sobrenome é italiano, né? Aqui, como é divisa com o Espírito Santo, tem muito assim, Bom dia, nome italiano. Você completa para mim, eu estou gravando um vídeo aqui, você completa, quando der o sinal você fecha para mim, por favor, e traz a máquina para eu pagar para você com cartão. Tá, Você põe a grid, por favor. Então aqui é o setor de indústria de Teixeira de Freitas. Assim, indústria assim, no nome, né? Na realidade são pequenas empresas, né? De transportadoras, né? Depósitos de cerveja. Eu acho que aqui não fabrica cerveja, mas tem grandes depósitos. Justamente porque Teixeira de Freitas ela é uma cidade polo e muitas cidades menores dependem de Teixeira de Freitas. Então tô pondo aqui a gasolina Grid no carro e já está chegando a R$6. Então o combustível hoje ele tem um custo fixo, não é? Por quê? Porque ele é um custo fixo variável. Ele é variável porque ele aumenta e diminui à medida que o usuário, o motorista, roda no veículo. Mas o veículo, ele depende do veículo. No Brasil, as distâncias são muito grandes e isso pesa muito no bolso. E a renda do cidadão não está crescendo. Os salários estão praticamente congelados, não só por causa da pandemia, mas por causa da recessão no Brasil. O Brasil vem em processo de recessão fazem muitos anos. Não foi agora no governo Bolsonaro a recessão. No governo atual a recessão se agravou com a pandemia, né? Então muitas pessoas não estão trabalhando. Por exemplo, o músico está trabalhando. Não está o profissional, aqueles que viviam de shows, porque a venda de disco hoje ela é um segundo plano, né? Os artistas sertanejos, os artistas de axé music, os artistas de sofrência, que são mais populares no Brasil, que enchem locais de show, eles estão trabalhando, não estão trabalhando, né? E os bares estão trabalhando à noite, não estão trabalhando, assim, os que tem música ao vivo e tudo. E então a renda caiu, mas o combustível subiu, então isso afeta, diminui o dinheiro no bolso do cidadão. Quanto deu, amigo, por favor? Deu 298,29. Tá, você põe crédito aí pra mim, por favor. Crédito, hein? Uhum. Depois, se você puder trazer o álcool em gel aí pra mim, viu? Por gentileza aí. Então aqui é o posto Malacarne, o bombeiro aqui atenderam muito bem. Rápido, ligeiro. Então eu vou pôr aqui a senha. Quase R$300 para abastecer o tanque da BMW 320i. É muito dinheiro, né? Para encher um tanque de um carro. E o salário não sobe, a renda não sobe. Seu salário subiu muito? Em 2 anos que não sobe. Mas o supermercado, o custo está subindo, não está subindo? O arroz subiu, o feijão subiu, né? Fui comprar açúcar ontem, dava 12, então foi para 15 o pacote de 5 quilos. Já passou para 15 o açúcar, pacote de 5 quilos. Obrigado, hein? Quando eu entrei aqui, Sim. um ano e pouco atrás, ó,
O óleo tava R$3,79, foi tá mais de R$8. O salário Já tá mais de R$8 o óleo e o salário não sobe. O salário não sobe. Mas no supermercado os alimentos sobem, né? É isso aí. Obrigado. Um bom dia para você, bom trabalho. Então, conversando aqui com um trabalhador, né? O cara trabalha uniformizado, posto aqui muito bem estruturado da BR-101. Ele falou, enquanto o combustível passou de 3 para 8, né? O salário dele continuou o mesmo, né? Com aqui o cinto de segurança para entrar na rodovia. A rodovia é traiçoeira, né? Muitos carros em alta velocidade. Eu sempre saio aqui na contramão e derivo para a direita. Eu nunca atravesso a pista. Vou dar uma esticada aqui para o veículo identificar o combustível, né? Já identificou, já apareceu aqui no painel. Pois bem, estão falando de Brasil, o Brasil está praticamente parado, né? O presidente da República, aqui é uma observação minha pelo fato de ele é capitão, né? Ele é capitão e tem uns generais, muitos generais, todos qualificados, inclusive 2 generais já rodaram conosco de motocicleta lá em Brasília. Eles têm Harley Davidson, os caras bacanas, inclusive um havia recém-chegado do Haiti, havia sido comandante no Haiti, comandante das tropas brasileiras convocadas pela ONU. Não é? Haiti, aquele país de comunidade negra da América Central, né? Um dos países, talvez o país mais pobre das Américas, né? O Haiti. Então ele já rodou, não vou citar o nome. O outro também que é comandante, que é o ministro da defesa, rodou de motocicleta. Os caras tudo gente boa. Todo mundo pensa general. Os generais são educados, são qualificados, estudam muito, né? Conhecem tudo, conhecem estratégia. Muitos já estagiaram nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Israel também, né? Fizeram estágios lá e tudo. Mas o capitão, ele é o comandante das Forças Armadas, na figura de presidente da República, né? Ele está acima do ministro da Defesa, mas hierarquicamente, sob o ponto de vista de hierarquia das Forças Armadas, do soldado ao general, né? A menor patente é o recruta, o soldado, e a maior é o general. Tem general de 3, 4 estrelas. Não vamos descer muito a detalhe, até porque nosso conhecimento é só assim, um conhecimento normal sobre isso, mas não podemos nos aprofundar muito. Então o capitão, ele está ali, ele é respeitado porque os generais respeitam a hierarquia, mas ele é capitão, né? E o capitão, o conhecimento dele é relativo, né? Em relação ao general e tudo. E os generais, eles não querem assumir o Brasil como um golpe de 64, eles não querem. Por quê? Porque é um pepino muito grande. Aí vai haver subversão da ordem, né? E pode ter luta armada e chegar até uma guerra civil. Até porque o Brasil atualmente está armado, né? Aqui em Teixeira de Freitas mesmo, nos foram oferecidas 3 armas, né? Tudo dentro da lei, não é? O exército não é mais centralizador do controle de arma, tudo dentro da lei, certinho. Então a pessoa pode fazer curso de tiro, ter essas armas em casa. Eu, por exemplo, eu não quis, porque eu tenho arma para atirar em quem?
Eu vou atirar em quem? Qualquer cidadão que atirar em outra pessoa, ele vai responder processo. Vai falar, mas me defender. Defender de quê? O Brasil é muito pacífico. Ah, defender de ladrão, de bandido. Mas acho que não compensa você preventivamente andar com arma, né? A arma, quem anda com arma é polícia, né? Policial civil, policial militar, né? Até em bancos, esses guardas de banco armados. Isso aí eu acho que tem assim um certo risco para a sociedade, eu acho. Porque algum ali se empolga, né? E pode confundir um cidadão de boa fé com bandido, né? Já ocorreram acidentes nesse sentido. Então a arma é para militar ou para polícia civil, né? Polícia judiciária, para Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal até agora vem usando armas pesadas, porque na rodovia passam drogas, passam tráfico de armas ilegais, passa contrabandos, né? O contrabando de cigarro é muito grande. Aí falar, mas cigarro prejudica a saúde, não, mas ao mesmo tempo o cigarro brasileiro paga muito imposto e o Brasil precisa de imposto. E o cigarro do Paraguai não paga imposto nenhum e tem a qualidade duvidosa, né? E pode arrebentar ainda mais a saúde do cidadão. É mesmo? Pois bem, a gente está falando de muita coisa. Agora falando aqui das estradas. Aqui, por exemplo, nessa BR-101 tem acostamento lisinho, né? Isso é importantíssimo para a segurança do motorista. Por quê? Porque numa emergência pode facilitar mais de 2 carros em sentidos contrários, 3, né? Se usar o acostamento, né? E até 4 numa emergência muito grande, 4 automóveis. Se você somar as 2 faixas e os 2 acostamentos, há sim essa possibilidade, assim, emergencialmente. Então, se não há acostamento, o motorista fica muito vulnerável. E eu acho assim uma irresponsabilidade muito grande do Estado, né? E o Ministério Público não vê isso. O Ministério Público teria que ver isso para obrigar o governo. Aqui, por exemplo, aqui já tem um degrau. Esse aqui para motociclista é um perigo, certo? Motociclista de Harley, né? Começaram os buracos no acostamento. Daqui a pouco esse acostamento some. Aqui tem trechos que não tem acostamento nenhum. Por quê? Por recapeando as 2 faixas, né? A mão e contramão da estrada e deixando de lado o acostamento, né? Talvez, salvo engano, até para cobrir corrupção, o relacionamento entre os gestores do DENIT e empresas. Tem o corrupto e o corruptor. Não existe corrupto sem corruptor, ou vice-versa, não é? Então é uma responsabilidade muito grande. Agora, por exemplo, a lei de trânsito. Olha, aqui não tem acostamento, ela sumiu, tá vendo? Poça d'água enorme. A nova lei de trânsito, durante a semana já adiantaram na internet umas mudanças até boas, mas em todas essas mudanças é só direitos e obrigações, só obrigações do motorista, do condutor, do motorista de caminhão, do motorista de automóvel, né? Do motorista de caminhoneta, de utilitário, né? Dos pais que conduzem crianças, né? Das cadeirinhas, tudo vai sair agora.
Mas a lei, o CONTRAN nem tem autoridade para isso, mas tem competência, né? Não tem autoridade porque geralmente quem manda no CONTRAN é um dirigente político que foi nomeado pelo Ministério, pelo Presidente da República. Eu não sei se é o Presidente da República quem nomeia ou se é algum ministro, um dos dois, né? E esse cidadão, ele na lei não tem direito nenhum do Estado. Então o Estado negligencia. Então essa história que morre 60 mil por ano de acidente de veículo, a metade pelo menos é culpa das estradas brasileiras mal conservadas, esburacadas, né? E por outro lado também causa um prejuízo muito grande de excesso de consumo de combustível, excesso de consumo de diesel, os caminhões, né? Cada vez que um caminhão para em um quebra-mola, ele reduz para a primeira marcha e depois vai progredindo as marchas, vai evoluindo, né? Até 12 marchas, tem um caminhão, acho que chega até a 20 marchas ou mais. E ali é consumo de combustível, né? E é dinheiro jogado fora, não é? E os pneus? Pneus está caro. Por exemplo, esse carro que eu estou rodando aqui é um pneu, o carro, como ele não tem step, o pneu é Ranflet, acho que é Ranflet esse nome. Custa cerca de R$2.000 cada pneu, R$1.500 cada pneu, ou mais de R$1.000 cada pneu, né? Depende da carga tributária da loja, depende da internet, né? Pela internet às vezes você encontra mais barato, mas você também não sabe se é legítimo ou se não é falsificado, né? Que a internet geralmente é terra de ninguém, né? Com muita coisa séria e muita coisa falsa. Pois bem, olha aqui, ó, que acostamento, olha o tamanho do degrau aqui. Então, é comum no Brasil, as leis, elas esclarecem o que o cidadão tem que fazer certinho, o que o motorista tem que fazer, quanto ele vai pagar de multa, tem a multa gravíssima por bobagem. Agora foram feitas umas correções, tinha multa gravíssima se não acendesse farol. O que é uma piada, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, já fui multado por andar com o farol aceso durante o dia. Fui multado na BR-040. O guarda chegou, né? O policial rodoviário falou: olha, vou ter que te multar e tal, porque você tá com o farol. Depois mudou a lei, né? Agora é o contrário. Se você tiver com o farol apagado durante o dia, você é multado. E agora passou, não é mais grave a multa, que é grave. O que tem de grave nisso? Grave é um bêbado atropelar uma pessoa, né? É você dirigir embriagado, isso que é grave, gravíssimo. E não deveria nem ser considerado estar na lei de trânsito, mas está no Código Penal, né? Lá o Código Penal ia julgar e absolver o cidadão, ou não, né? Dificilmente uma pessoa bêbada seria absolvida. Hoje não, hoje ele vai empurrando aí com a barriga e tal, e a vítima às vezes já morreu e tudo, ou foi mais de uma vítima, e cadeia para o infrator, nada, zero, né? Ele numa boa, né? Principalmente se for de famílias importantes do interior, né? Lá do Paraná, né? Já teve um caso, ultrapassei esse caminhão, aqui rapidinho você ultrapassa, certinho, já voltei para a faixa com sinal. Então aqui, Hospital Paineiras, a 38 quilômetros tem esse Hospital Paineiras. Ele fica na divisa, já no marco de divisa, fica em Itabatã, bem próximo à divisa da Bahia com o Espírito Santo, né?
bem próximo ao Rio Mucuri, a ponte do Rio Mucuri. Esse Hospital Paineiras, eu tenho a impressão que ele é ligado às empresas de celulose, a Suzano, salvo engano. E ó, um bom hospital. Então o interior, ele, às vezes, ele é até mais bem servido de assistência médica do que as capitais. Por exemplo, Brasília. Não sei se vocês sabem, Brasília tem um péssimo serviço de saúde. E quem custeia o serviço de saúde de Brasília é o governo federal. O governo federal manda dinheiro para 3 rubricas. A rubrica de segurança, rubrica é uma maneira assim técnica de chamar a linha do orçamento, do dinheiro, que normalmente a pessoa chama de verba, assim equivocadamente chama tudo de verba. É a rubrica, né? A rubrica de saúde, o dinheiro vem da União, isso é lei, é lei. A rubrica de educação, o governo vem da saúde. E a rubrica de segurança pública, por exemplo, a Polícia Militar de Brasília, ela é custeada pela União. Brasília, o estado do Distrito Federal, que na realidade Brasília é um estado, como se fosse o estado do Espírito Santo, como se fosse o estado da Bahia, como se fosse o estado de Minas Gerais. Os 3 que eu citei, os 3 estados, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, não tem esse subsídio, mas o Distrito Federal tem esse subsídio. Então o Distrito Federal teria a obrigação de ter uma assistência médica de primeira, mas não tem. Lá tem uma fila de cerca de 300 pessoas esperando na fila para UTI, para respiração artificial de coronavírus. Então são 300 pessoas, há sim uma rotatividade dessas 300 pessoas. Elas não são 300 pessoas fixas, candidatas a morrer, né? Quando elas estão na fila, as funerárias já estão preparando caixões, né? A infraestrutura de cemitérios, preparando as covas. Por quê? Porque a única salvação é ter oxigênio, né? Respiração artificial. Mas não tem, acabou, está saturado. E aqui no interior, você ainda encontra aqui em Teixeira de Freitas também, eu fiquei sabendo, assim, informalmente, tem um grande hospital particular aqui, ali tem uma reserva para quem paga, né? Ou para plano de saúde que paga. Por exemplo, o meu paga. Se eu tiver que ser internado, ele paga, mas ele não paga o teste. E o curioso é que a dona, ela é a mulher mais rica do Brasil, né? Já figurada, listada na Forbes, aquela revista americana que publica riqueza, né? Um caminhão aqui comendo faixa e tudo com suspensão avariada, se a olho nu a gente vê. E a Polícia Rodoviária Federal, ela não dá conta de fiscalizar. O Brasil é um país continental, né? Ali ele está dando sinal para a pessoa ultrapassar, erroneamente dando sinal, está piscando o caminhão. Isso pode causar acidente, né? Ele esqueceu de desligar a seta. Eu falei com ele para ele desligar. Ele vai dizer, esses caras de caminhão, todo mundo às vezes tem preconceito com relação a caminhoneiro. Eu só tenho a agradecer caminhoneiro, né? Caminhoneiro chegava assim, quando eu ando de motocicleta nas rodovias federais, ele fala, não, pode hospedar aí que nós olhamos sua moto aqui. Porque a moto, ela tem segurança, tem alarme, tem tudo. Mas 4 homens levantam uma moto, né? Ou 4 ou 6, joga dentro de um caminhão, um baú, aí já era, pô. Aí deixa na mão, você tem que recorrer ao seguro e tudo. Deixa na mão, lhe causa aborrecimento, né? E quem não tiver seguro, dança.
Pois é, então nós estamos aqui próximos já a Posto da Mata, não é? Que é onde fica o cruzamento das duas rodovias federais aqui no extremo sul da Bahia. O extremo sul é bem próximo assim, à divisa, né? Ao Rio Mucuri. O Rio Mucuri fica praticamente na divisa, desviando de um buraco aqui enorme e uma carreta subindo. Não dá conta, o DENIT não dá conta de administrar tanto buraco, né, nas rodovias. Não tem condições. Então o que está acontecendo? Ele está privatizando. Aí a pessoa passa a pagar pedágio. À medida que passou a pagar pedágio, a pessoa deveria ser isentada de IPVA, licenciamento, aquele monte de taxa. Na nossa opinião, o Ministério Público deveria ver isso. O Supremo Tribunal Federal que julga até se deve ou não abrir igreja, não vê coisa muito mais grave. Por exemplo, aí tem uma bitributação, que você paga a taxa de pedágio, que não é barata, né? Tem estrada aí que num trecho de 500 quilômetros tem 30 cobranças, né? 30 cobranças, 3 vezes 5, 15, dá R$150 numa viagemzinha. Então é bitributação, porque você continua pagando IPVA. IPVA de Minas Gerais é 4%, do Espírito Santo é 2%. Minas é 4%, e Minas é um estado pobre, um estado... Mas a tributação, ele tem o olho grande para tributação, e é um estado falido, como o próprio governador Zema diz e repete toda hora. Não sou eu que estou falando, porque às vezes o mineiro não gosta. O mineiro ele tem que ter autocrítica. Na hora que ele tiver autocrítica e começar a fiscalizar o próprio estado dele, o estado de Minas vai melhorar. Como extração traseira aqui, você faz uma curva com mais segurança. Por quê? Porque você põe a cara do carro na curva, né? Aqui você põe um pneu bem próximo da faixa, sem comer faixa, faz um pequeno tangenciamento, né? Que cada carro faz uma direção, não tem duas direções iguais, né? É como impressão digital. Não existe dois motoristas que fazem o mesmo, que colocam os pneus no mesmo lugar, dois carros comparando, não existe. Então um dirige com mais técnica. Agora o importante é a prudência, você ter prudência, não correr risco, né? Não fazer roleta russa, ultrapassar onde você não tem visibilidade nenhuma. Agora tem lugar que tem faixa contínua que é piada, né, cara? Por quê? Porque os carros evoluíram muito. Os carros saíram de torque aí de 10 e já tem carro com torque de 60, né? E as estradas às vezes dá para ultrapassar, para cochilar no volante e ultrapassar, mas tem faixa amarela, né? Não foi feita essa correção. Teria que fazer essa correção, né? Porque é até compreensível, às vezes numa curva muito fechada tem limite 40 km, ali é para caminhão. Os carros que eu estou aqui fazem a 80, a 100 com muita segurança. Mas para o caminhão, então, esse tipo de sinalização não tem como evitar, porque a velocidade ali máxima permitida de 40 km, que o carro está quase parado, é para o caminhão, né? Tem caminhão aí, carreta de 40 metros, né? Que na verdade são 3 módulos, né? E aí se ela fizer acima de 40, ela pode sair da pista, né?
rabiar, como se diz na gíria, e causar acidente, né? Bloquear a estrada. Então vou ultrapassar aqui novamente. Passei, que está próximo a um lugar que a gente conhece bastante, porque já tivemos plantação de mamão aqui. E aqui é o seguinte, aqui chove muito. Aqui é o Nordeste abençoado por Deus, né? A pessoa passa assim, fala, o Nordeste é pobre. Não, aqui na zona da mata, na região da Mata Atlântica, né? A paralela ao litoral, em torno de 100 quilômetros ou menos, paralela ao litoral, chove muito, as terras são férteis, macias, um pouco arenosa, porque quando tem muito barro ela fica dura, sola demais, né? Então a terra ela tem que ser um pouco mais porosa, arenosa, para a raiz desenvolver, se alimentar, não é mesmo? Então estamos aqui próximo a chegar ao centro comercial, né, do chinês, de Taiwan, né, que antigamente trazia sementes de mamão de primeira geração, né, lá de Taiwan, do mamão Formosa, né? Tem lugar que chama Formosa, o mamão de Formosa, ou até também o povo chama mamão formoso, aquele mamão maior, né? Depois eles são empreendedores, né? O chinês, o pai, ele já tá idoso e tudo, mas lúcido, muito organizado, direito. E aí fez esse centro comercial aí no cruzamento da BR-101 com 418, que não tem igual, assim, eu tenho a impressão que daqui até Brasília não tem igual, assim, opções de 2 bons restaurantes, né? Uma lanchonete, franquia excepcional, muito boa e bonita, o turista gosta, porque o turista desce relaxado, o mineiro desce com dinheiro no bolso em espécie, né? Uma vez por ano ele gasta, ele abre a mão, o mineiro é pão duro, não, ele acumula o dinheiro para depois gastar, né? Porque se você não acumular, como você vai gastar depois? Vai ter acesso a produtos melhores, a cerveja melhor, a uma casa melhor na praia para alugada, ou a uma melhor pousada na praia, se você não acumular. Se você gastar todo dia o que você ganha, você nunca vai ter acesso, nunca vai ter dinheiro para fazer uma compra, a melhor compra de um carro. Vai ter que recorrer a juros. A pessoa que paga muito juro não vai para frente, não é? É um assunto que eu entendo bem. Eu sou analista financeiro, então você tem que acumular para depois comprar, adquirir, né? Um bem durável como um carro, adquirir uma casa própria, não é? Ter também uma reserva para mandar o seu filho cursar uma boa escola na capital, né? Pois bem, então do lado aqui um eucalipto muito bonito, ficou bonito, o eucalipto assim de longe é bonito, mas não tem fauna, não tem bicho aí, porque ele não é daqui da região, nem cobra gosta de eucalipto, por causa da essência também, do cheiro, né? Então você não encontra bicho ali. Quintal 101 é o nome de um restaurante self-service aqui, comidinha caseira boa. Então vamos indo, uma carretona ali vindo da região de Caravelas, que danifica as estradas, é muito peso.
estradas mal construídas, né? Embora nova, estão chegando aqui, que é o que nós falamos aqui nesse centro comercial. Você é bem tratado, tem posto de gasolina, tem ali onde era uma universidade, me parece que vai ser um hotel, né? Então tem aquela lanchonete muito boa. E tem aqui instalações sanitárias de primeira, que nem parece banheiro de rodovia, né? Que banheiro de rodovia é horrível, né? Sujeito a ter você pegar uma infecção urinária, alguma coisa, não é? Então, tá aqui. Vamos encerrar esse vídeo. Inscreva-se no Ver Brasília, comente no Ver Brasília. Nós precisamos chegar a 1000 inscrições. E aí aí no YouTube temos pouco tempo de YouTube e não temos assim, não somos celebridade, né? Para ter milhares de inscrições, né? De inscritos no YouTube. Não temos não. E precisamos aí chegar a 1000, depois chegar a 2000 e tudo para continuar, né? Para contratar uma equipe, para ter uns vídeos melhor produzidos, porque nossos vídeos são ao vivo. Nós não temos edição de vídeo, não. Então é importante que se inscreva no Ver Brasília, não é? Nós estamos aqui chama o povoado de Posto da Mata. Veja um vídeo aí de Posto da Mata que nós já fizemos, não é? E aqui tem até a foto aqui desse caminhão de um vereador aqui, acho que está no 5º mandato, ele é ativo aí, muito competente, da prefeita, né, de Nova Viçosa, a Luciana. Luciana é a prefeita de Nova Viçosa, ela é a esposa do Robinho, do deputado Robinho, deputado estadual já no 2º mandato. Nós estamos aqui fazendo propaganda de nada, né? Mas é só uma curiosidade, que esse povoado de Poço da Mata, ele, se bobear, já tem uns 50 mil habitantes, não é pequeno não é? Então aqui nós já estamos na 418, na BR-418, em direção ao centro de Poço da Mata. E um bom dia a todos, não é? É importantíssimo o uso de máscara, lavar as mãos. Esse negócio de álcool em gel é balela. Usa o álcool 70. O álcool em gel ele é mais caro, inacessível para o povão, não é? Então muito obrigado aí pela atenção. Nós vamos aqui ademã que vamos em frente. Bom dia a todos.